Olá, meus amores, como estão? Estamos nós aqui mais uma semana para mais uma aula. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Não se esqueçam que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Não deixem de fazer as atividades são para ser feitas junto à aula e depois serem enviadas, tá ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a técnica do pontilhismo. O que foi? O neoimpressionismo foi um desenvolvimento do impressionismo e também uma reação a ele, que buscava fundamentalmente trabalhar com a cor e a luz a partir de conhecimentos científicos, como a ótica e as cores em progresso, baseados em autores como Eugene Chevreul e David Suter e Charles Henry. Por que estamos falando do neoimpressionismo? O neoimpressionismo é relacionado ao que aconteceu depois do movimento artístico impressionismo. Então, podemos dizer que o neo ele é uma continuação do impressionismo. O impressionismo foi um movimento artístico em que os artistas começaram a pintar ao ar livre a partir das impressões que tinham ao observarem. Ou seja, eles ficavam ao ar livre, observavam e a impressão que eles tinham, eles pintavam de acordo com o que viam. Então, é algo de fora para dentro, a impressão que eles tinham. Além disso, apresentam outras características em relação à cor, são cores fortes, pinceladas leves e entre outras coisas, né? Mas o foco aqui não é o movimento artístico do impressionismo, mas o que foi criado a partir dele. E a técnica do pontilhismo é uma dessas coisas. Foi criada a partir do neoimpressionismo. A cor é levada à tela por pequenos toques, que são os pontos, dividida em tom e subtom. Daí, em o termo pontilhismo e divisionismo. Por que tom e subtom? Podemos dizer que seria um degradê, cores mais fortes, mais claras e vice-versa. O olho recompõe a distância ao conjunto de pontos e traços minúsculos aplicados sobre a tela. O que essa técnica, aliás, qual é o objetivo dessa técnica do pontilhismo? Então, os artistas queriam que, apesar de o desenho ser feito com pontos, de que ao observar uma tela com o desenho todo pontilhado, o olho, a retina, absorvesse todos aqueles pontos e fizesse a junção, para que construíssem o desenho todo completo, sem que parecesse somente pontos. É como a gente vê aí. O desenho, ele está todo feito de pontos, mas quando a gente observa, a gente não consegue ver que tem pontos. Até porque são feitos com tinta, os pontos são bem juntinhos, as cores estão misturadas, apresentam-se aí o tom e sobretom, e a gente consegue ver que o desenho está completo, não parece que são pontos. Mas eles foram feitos com pontos, o pontilhado. Pontilhismo. O pontilhismo, conhecido também como divisionismo ou cromoluminismo, foi um movimento que fez parte do período do pós-impressionista, ou neoimpressionista. Os pintores que adotaram o pontilhismo fizeram uso de uma técnica onde escreviam na tela pequenos pontos regulares feitos, com cores primárias. Quais são as cores primárias? Azul, amarelo e vermelho, a fim que o espectador sentisse a mistura de cores na sua retina. Foi o que eu acabei de explicar. É algo além de artístico-científico, porque foi criado por cientistas também, estudiosos, que queriam passar essa sensação de que ao observar a tela, a retina, o olhar, a observação, juntassem todos aqueles pontos e as cores e formassem um desenho completo. Obras e artistas. Então, nós temos aí, à nossa esquerda, Jovens Provençais no Poço, de Paul Signac. Então, todas essas obras que nós vamos ver agora, elas são feitas de pontilhismo, são pontos. Não parece, mas são. À direita nós temos o Porto de Sente. Vocês podem ver que, apesar de serem pontos, os artistas utilizam eles de forma diferente.
A obra da esquerda, nós temos os pontos menores. E a obra da direita, nós temos pontos maiores, que aumentam mais e ampliam o desenho. As cores são diferenciadas. Na da direita tem mais tom e sobretom. Aí nós temos à esquerda Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grand Gate, de Georges. E à direita O Circo, de Georges também. Vocês podem ver que é o mesmo artista, então o tamanho do ponto que ele utilizou, vocês conseguem identificar a obra dele por conta da maneira que ele fez. Os pontos são da mesma precisão, não são mais brutos, são bem miúdos, né? A única diferença aí nessas obras são as cores que ele utilizou. E nós temos também, com pontos mais bruscos, parecendo até pinceladas, o autorretrato pintado com a técnica pontilhista por Van Gogh. Vamos à atividade. Escolha uma paisagem para realizar um belo desenho utilizando a técnica do pontilhismo. Fazer em folha 3, colorido com caneta hidrocor. Envie a atividade pela plataforma, tá bom, pessoal? Então, vocês vão criar um desenho também. Pode ser o autorretrato, pode ser paisagem. Vocês vão na folha A3, pode ser com margem, também pode não ser, vocês que vão escolher. Vão fazer o desenho todo feito de pontos. Não adianta querer fazer rápido, porque senão não vão ser pontos, vão começar a ficar traços. O objetivo é que a gente faça com pontos e a melhor forma é com a canetinha, porque se vocês forem fazer ou com giz ou com lápis de cor, vocês vão ter que desenhar o ponto, não vai sair o ponto certinho, vai dar mais trabalho ainda. Tem na plataforma também um vídeo para auxiliar vocês na construção do desenho. É um vídeo também de desenhos do pontilhismo. Vocês vão fazer o esboço do desenho e depois preencher todo ele com a canetinha, como se fosse pintar o desenho que vocês fizeram. Então é isso, gente. Só não esqueçam de enviar pela plataforma, tá bom? Para poder ficar salvo lá. Um beijo, bom estudo, fiquem com Deus.